Conforme comentamos no início da aula, uma expressão numérica é uma sentença matemática envolvendo operações e números, né? Para ter uma operação a gente precisa ter alguns números envolvidos aí. E aqui tem um exemplo de uma expressão, tá? Onde aparecem aqui esses números e a gente tem algumas operações, né? Uma multiplicação, uma potência, uma raiz aqui, subtrações e adições, né? A divisão. Essa aqui é uma expressão numérica. O nosso objetivo vai ser determinar o valor dessa expressão, tá? Resolver, ou como resolver, né? Que operações fazer primeiro, o que esses símbolos aqui representam. Tudo isso a gente vai tentar falar para vocês no decorrer desse vídeo. E se houver dúvidas, repito e reitero, nos procurem nossos monitores, ok? Então vamos lá ver quais que seriam esses dois princípios. Então, quando a gente se depara com uma expressão numérica, o primeiro princípio que a gente vai procurar seguir é o da hierarquia das operações, ou a hierarquia entre as operações. Tá? O que seria essa hierarquia? Significa que umas operações têm prioridade com relação a outras. Tá? Por que isso acontece? É justamente pela maneira que as operações são definidas. Por exemplo, a gente vai ver aqui, primeiramente, em que, nesse exemplo aqui, se a gente pegar 3 menos 4 vezes 2, qual das operações fazer primeiro? A gente poderia fazer essa subtração, 3 menos 4 dá menos 1 vezes 2, a gente obteria aí menos 2. Ou poderíamos fazer primeiro o produto, 4 vezes 2 dá 8, né? Como tem uma subtração, 3 menos 8 daria menos 5. Então, que resultado colocar aqui? Menos 2 ou menos 5? Essa é uma primeira necessidade de mostrar que, de fato, é preciso que tenha uma ordem aqui, a gente saber de que maneira determinar uma coisa desse tipo aqui, uma sentença desse tipo. A gente sabe que adição e subtração elas estão em pé de igualdade, tendo em vista que essa é um caso particular dessa, tá? Uma subtração é uma adição pelo oposto. Se a gente, por exemplo, 3 menos 4, a gente está somando com o oposto de 4, então toda subtração pode ser entendida como uma adição. E da mesma forma como a gente viu anteriormente no exemplo da multiplicação de frações, a divisão é uma multiplicação pelo inverso, tá? O inverso aditivo, o inverso multiplicativo nesse caso aqui, tá? Então a gente tem essas operações em pé de igualdade. A nossa última propriedade mostrou que a gente também pode ver uma raiz como se fosse uma potência e vice-versa, né? Lembra que a gente escreveu a elevado a p sobre q? Essa potência como sendo isso aí a raiz de índice Q de A elevado a P. E por isso, essas operações aqui elas estão na mesma, no mesmo patamar, tá? No mesmo grau aqui na hierarquia, estão lado a lado aí. E por que a multiplicação, então, tem prioridade com relação à adição? Isso quer dizer, o que quer dizer ter prioridade? É que numa expressão você deve efetuar primeiro a multiplicação ou a adição e depois a adição e a subtração. Assim, ó, nesse exemplo aqui de baixo, a gente vai ter então que essa expressão aqui vai resultar em 3 menos 4 vezes 2, a gente vai efetuar a primeira multiplicação pelo que está sendo dito. Isso aqui vai ficar 3 menos 8 e isso vai ser então menos 5. Então assim a gente vê que essa expressão ela seria resolvida dessa maneira, tendo em vista que pela nossa hierarquia a multiplicação tem prioridade sobre a adição. E lembrando que subtração é um caso particular dessa, eu vou usar a mesma palavra. Tá? Agora, o porquê disso acontecer, por que a multiplicação tem prioridade sobre a adição? É justamente pelo meio em que a multiplicação ou como a multiplicação foi definida. A gente falou que uma multiplicação é uma soma de parcelas iguais. Então, multiplicação é um caso especial de adição. Por conta disso, pela multiplicação ser um caso particular, aquilo que é particular, que é especial, a gente trata com, vamos dizer assim, com mais cuidado, né, com mais delicadeza. Aqui nesse caso, se a gente fosse desenvolver essa expressão, a gente escreveria 3 menos 4 vezes 2 é 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Né? Como tem o menos na frente dessa expressão, a gente trocaria o sinal de toda a expressão que vem depois, né? Isso também a gente já comentou lá. Então essa é uma das razões da multiplicação ter prioridade sobre a adição e da mesma maneira as potências e raízes têm prioridade sobre multiplicações e divisões.
Por que isso acontece? Também pelo meio em que, ou como a gente definiu uma potência, né? A gente viu que uma potência também era um caso particular da multiplicação. Potência é um produto de fatores iguais. Então, por isso, tem prioridade sobre esse daqui, tá? No exemplo embaixo, a gente vai ver que o seguinte, desenvolvendo isso aqui, né, a gente deve efetuar primeiro essa potência justamente porque ao desenvolver aqui o 2 a terceira, a gente vai cair num produto, né? Então a gente vai escrever tudo como se fosse um produto. Lembrando que aqui a dúvida que pode surgir é se eu devo efetuar primeiro 5 vezes 2 e depois elevar a terceira, ou se eu calculo primeiro essa potência e depois eu faço o produto. Pelo que está sendo descrito, a gente vai fazer primeiro a potência, porque potência tem prioridade sobre multiplicação. Então isso aí é 5 vezes 2 a terceira, é 8, e isso aí vai dar 40. Lembrando que a gente poderia abrir, né, ou aplicar a definição aqui, escrevendo como sendo 5 vezes 2 vezes 2 vezes 2, e depois efetuar todo esse produto e checar que de fato o nosso resultado esperado é esse e não o contrário, né? Não 10 a terceira, como sendo 5 vezes 2 a terceira, que resultaria em 1000. Agora a gente vai seguir o nosso segundo princípio ao tratar de expressões numéricas, que é como utilizar corretamente ou como entender o significado destes símbolos aqui que sempre aparecem numa expressão. Pelo menos um destes vai aparecer, tá? Parênteses, colchetes e as chaves. Alguns autores definem ou estabelecem que existe uma certa hierarquia entre estes símbolos aqui. Dentro de uma expressão, eles vão dizer que você deve fazer primeiro os parênteses, depois o colchetes e depois as chaves. Mas a comunidade matemática, a maioria dos matemáticos não reconhece essa hierarquia, tá? O que vale é um princípio bem mais geral que independe do significado particular de cada um desses símbolos dentro de uma expressão, tá? A regra, ela diz o seguinte, que numa expressão numérica, a gente tem que seguir o princípio de resolver aquele que está no maior número, que está dentro do maior número de símbolos. E assim como nesse caso aqui, esse está dentro de um par de colchetes e um par de parênteses. Esse aqui aparece somente com os parênteses aqui. Então, por essa regra, vai dizer que a gente tem que resolver essa expressão de dentro para fora. Ou seja, fazendo primeiro esses caras que estão dentro de um maior número de símbolos, tá? Então, eu vou deixar bem aqui assim, informalmente mesmo, para lembrar o princípio. É como se a gente estivesse fazendo de dentro para fora, tá? Esse é o princípio básico e o nosso segundo princípio que a gente vai ter que seguir na hora de resolver uma expressão. Essa questão da convenção, da hierarquia, ela não existe, tá? Para nós no curso, a nossa convenção vai ser essa. O que vai se convencionar é seguir esse princípio. Vocês vão ou podem, inclusive, encontrar, inclusive, algumas expressões que não usam os 3 símbolos, tá? Que ao invés dos 3, como tem no nosso material, por exemplo, vocês podem encontrar uma expressão que utiliza somente parênteses, que utiliza somente colchetes ou que utiliza somente chaves. E aí sim esse princípio fica mais claro. Também, quando é feita essa convenção aqui, alguns outros autores, né, eles estabelecem que esse tipo de expressão aqui estaria incorreta da maneira que foi escrita, porque isso não pode acontecer. Um colchete estar dentro de um parêntese. Acontece sempre de parêntese dentro de colchete e colchete dentro de chave. Então, aí sim, quando você tem essa relação estabelecida, aí você pode resolver primeiro parêntese, depois colchete, depois chaves, porque o que está por trás é esse princípio aqui de resolver aquilo de dentro para fora. Aqui nesse exemplo, se a gente procura fazer primeiro aquilo que está dentro do parêntese, para depois efetuar aquilo que está dentro do colchete, a gente vai cair no erro de fazer com que uma adição tenha prioridade sobre essa multiplicação aqui, tá? E não é isso que a gente viu nos princípios anteriores, no princípio anterior, né, quando fala da hierarquia das operações. Então, isso pode te induzir ao erro e é aqui que está a pegadinha no uso desses símbolos, tá? Tomar bem cuidado, seguir esse aqui que é de dentro para fora e observe que fazendo de dentro para fora é que a gente desrespeita essa suposta hierarquia, tá? De dizer que esse tem prioridade com relação a esse ou vice-versa, tá? Então a gente vai fazer aqui de dentro para fora esse exemplo
Essa expressão aqui vai ficar, então, 33 dividido por 1, seguindo tudo que está dentro do parêntese, né? Resolvendo o colchete primeiro, a gente tem 5. Então, a gente vai ter 1 mais 2 vezes 5. Agora sim, aquilo que está ali dentro do colchete, né? Ou dentro do parêntese, isso aqui vai resultar, multiplicação tem prioridade com relação à adição. Então, aqui vai ficar 10, né? 10 mais 1 vai dar 11. Então, aquela expressão de dentro do parêntese resulta em 11. E 33 dividido por 11 dá 3, tá? Isso acontece com muitas outras expressões, elas parecem ser bem grandes, mas aplicando aí os princípios certos, na hora certa, a gente chega em soluções bem curtas. Nós vamos encerrar a aula dessa semana com a resolução dessa expressão aqui, tentando aplicar os princípios que a gente viu. Tá? Aqui a gente está usando o colchete, né, de uma maneira que é mais habitual, tá? Parêntese dentro do colchete. E aí a gente poderia seguir aquela regra da hierarquia deles sem problema algum, mas lembrando que o que está por trás é o princípio de dentro para fora, né? A gente começa resolvendo esses caras aqui que estão dentro do maior número de pares de símbolos, tá? Então a gente vai começar pelo parêntese, tentar resolver esse aqui. E observem aqui, a primeira observação que eu quero fazer na hora dessa solução é que a gente tem algumas operações envolvidas, né? Tem aqui a subtração e a gente tem uma raiz. Pelas prioridades, o que a gente viu era que a radiciação, assim como a potência, tem prioridade sobre a multiplicação, tem prioridade sobre a adição. Então, pela hierarquia das operações, a gente deveria efetuar primeiro a radiciação. O que acontece é que a gente não sabe como aplicar a radiciação a uma expressão. A gente sabe como tirar a raiz de um número, né? Então, por conta disso, nesse caso aqui, pela definição da operação, a gente vai ter que primeiro resolver esse aqui para depois sim conseguir fazer o cálculo dessa raiz. E é isso que a gente vai começar a fazer. Repetindo aqui então, nessa operação a gente tem aí essa expressão como sendo 2 vezes, abre o colchete, vezes 3 ao quadrado, menos, aí sim, resolvendo aqui, a gente tem ainda o parêntese, porque não resolvemos toda a operação. Então, a gente vai ter 2 menos menos 6. Menos com menos dá mais, né? Ou a gente está subtraindo, subtrair é somar o inverso, né? O inverso de menos 6 é 6, positivo. Então, a gente tem 2 mais 6 ali dentro do parêntese, tá? Isso aí tudo dividido por 4, fecha o colchete, segue a operação. Daí a gente tem então 2 vezes 3 ao quadrado, já resolvendo aqui, como a gente viu que essa é uma operação que tem prioridade, a gente vai resolver essa potência, isso vai resultar em 9, continua dentro do colchete. Aqui ó, a gente tem 2 mais 6 que dá 8, né? Então a gente vai tirar a raiz cúbica de 8, né? Menos raiz cúbica de 8, e isso aqui ainda tem um parêntese, né? Agora tem só uma expressão, a gente já não vai precisar do parêntese mais, tá? Isso aqui é só uma operação, e o resultado dessa operação a gente vai dividir por 4, né? Então a gente tem raiz cúbica de 8 dividido por 4. Daí fecha aqui. Por último a gente vai ter 2 vezes colchete 9 menos raiz cúbica de 8 é 2, então a gente vai ter 2 sobre 4 colchete, tá? Aqui, como a gente só tem esse símbolo, dá para aplicar a propriedade distributiva diretamente, ó, então a gente vai ter aqui 2 que multiplica 9, vai ser 18, tá? Essa subtração, por que eu não vou fazer? A gente vai ver que quando 2 multiplica 2 lá, vai ser resolvida mais facilmente. Ó. A gente tem 2 vezes. Esse aqui poderia simplificar, né, e ver que é meio. E daí a gente já iria cortar, mas vamos fazer assim. 2 sobre 2, que vai dar 4. Isso aqui tudo vai dar 18, 2 vezes 2 vai dar 4. 4 dividido por 4 dá 1, né? Então a gente vai ficar com 18 menos 1. No final a gente obtém aí
17. Então essa aí é a resposta da nossa expressão. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.